É obrigatória a leitura atenta e completa de toda a base legal que normatiza o instrumento de apoio para o qual se pretende submeter o projeto cultural. É preciso ter bastante atenção a toda e qualquer recomendação, exigência, observação e informação que é repassada pela entidade financiadora. E é também importante cumpri-las. Só assim teremos em mãos um projeto bem elaborado e completo. No caso de leis e editais de financiamento à cultura, deve-se ter muita atenção ao enquadramento do projeto, à área e o segmento cultural, e aos documentos específicos que são solicitados para cada área e segmento, além dos documentos comuns a todas as propostas culturais. O produtor cultural deverá manter sempre as suas informações atualizadas, relatório de ações culturais, portfólio, currículo e outros. Essa simples prática de atualizar constantemente as informações evitará atrasos no processo de envio do projeto cultural a leis e editais de financiamento à cultura, além de evitar que informações sejam perdidas com o tempo. Aproveite as oportunidades de democratização para projetos culturais. O empreendedor cultural, além de criar, precisa encontrar formas de viabilizar seus projetos. Essas formas evoluíram para além do fomento direto. A exemplo, estão as leis de incentivo à cultura e os editais de apoio à produção, que têm o intuito de democratizar o acesso às verbas para a criação de produtos dessa natureza. A recomendação é fazer uma leitura atenta do que cada edital apresenta, buscando identificar quais tipos de negócios criativos se adequam e quais são as exigências apresentadas sobre o risco de ser desclassificado e ver que todo o esforço para elaborar um belo projeto foi em vão. Além da documentação que será mencionada nos itens identificação do projeto e identificação do proponente, há uma série de documentos que irão compor o projeto cultural e que devemos reunir durante a sua elaboração. Alguns desses documentos nos protegerão de eventuais contratempos na hora da execução do projeto, ou pelo menos minimizarão os imprevistos. Outros documentos nos serão solicitados pelas apoiadoras, caso o projeto seja submetido a mecanismos de apoio à cultura. Fique atento a outras informações e anexos que podem ser solicitados. A carta de anuência dos participantes. Ele é um documento que tem por objetivo manifestar por escrito o interesse e o aceite do profissional em participar do projeto cultural. Pode ser de artista, curador, pesquisador, entre outros. E é um documento que tem informações sobre o profissional, informações sobre o projeto e tem que estar datado e assinado pelo profissional. Já o termo de cessão de espaço, além das informações básicas como datas e horários pretendidos e as áreas que serão ocupadas pelo espaço, a capacidade máxima também tem que estar descrita e esse documento deverá apresentar uma lista com todos os equipamentos disponibilizados para o evento. Por exemplo, equipamento de som, luz e com o pessoal de apoio disponível no espaço com os quais poderemos contar. Por exemplo, segurança, pessoal da limpeza, enfim. Caso essas informações não venham formalizadas no documento de confirmação de pauta, eles podem ser acordadas e deveremos solicitar a inclusão desse detalhamento no termo, mesmo que o espaço tenha sido cedido gratuitamente. Esse termo, devidamente redigido e assinado pelo administrador do espaço ou do responsável, é um documento que nos dará garantia para contarmos com o espaço conforme acordado para a realização do projeto. Com relação aos termos de cessão de direitos autorais, é um documento que autoriza o uso da obra literária, fotográfica, fonográfica, entre outros, no projeto cultural. Deve-se informar se a utilização dos direitos autorais será gratuita ou se haverá pagamento. Especificar a utilização, por exemplo, a reprodução, impressão, edição, a tradução, e apresentar os dados do titular dos direitos autorais, por exemplo, nome, CPF, RG, bem como a sua assinatura. A carta de intenção do patrocinador ou declaração de interesse. É um documento em que a empresa patrocinadora manifestará o seu interesse em apoiar o projeto cultural e apresentará o valor ou percentual com o qual pretende financiá-lo. Caso o seu projeto seja submetido à lei de incentivo fiscal, esse documento ajudará a tornar mais ágeis os trâmites de aprovação do projeto, uma vez que conta com potencial patrocinador interessado.
Há casos em que, para concorrer ao financiamento via leis de incentivo, o proponente já deverá ter em mãos a carta de intenção da empresa patrocinadora. Outro documento importante é o projeto pedagógico. Ele é imprescindível para projetos de formação na área da cultura, como cursos, oficinas, workshops, especializações. E esse documento deve conter pelo menos as seguintes informações: professores envolvidos, carga horária, objetivos, justificativa, metodologia de ensino, conteúdo programático e bibliografia a ser utilizada. Outros documentos importantes para os projetos culturais são o currículo resumido do proponente, dos principais envolvidos no projeto, com ênfase na área cultural. E é interessante ressaltar também que a experiência do proponente em temas relacionados aos editais deve ser claro nesse tipo de currículo. A ficha técnica, ela prevê o número de profissionais envolvidos e as respectivas funções. O material gráfico são folders, matérias de jornal, DVDs e outros materiais que indiquem outros projetos do proponente. O plano de comunicação, ele indica em quais veículos de comunicação o projeto será divulgado. Em outras palavras, ele descreve qual tipo de publicidade, assessoria de imprensa ou marketing estão previstos para o projeto. É possível formular um plano de comunicação alternativo, mais barato e eficiente, se o proponente conhecer bem seu público. O plano de cotas, ele serve para quando você for adaptar o seu projeto para captação de recursos, e ele deve indicar as cotas de patrocínio para que a empresa possa escolher. Elas têm níveis hierárquicos de parcerias: patrocínio, copatrocínio, apoio, promoção, colaboração, e para cada cota determinado custo já deve ser estipulado e uma divulgação das marcas de forma diferenciada. Com relação ao quadro de distribuição do produto, no caso de projetos que tenham produtos concretos, como CDs, livros, jornais, espetáculos, o proponente ele deve indicar a tiragem do produto e a sua distribuição. Em alguns editais e leis de incentivo, a instância financiadora solicita que uma porcentagem do produto seja distribuído de maneira gratuita. Nesse caso, o proponente também deve listar quais entidades são beneficiadas, como, por exemplo, bibliotecas, escolas públicas, entre outros. Seja qual for a esfera em que o projeto tenha sido aprovado, é necessário tomar alguns cuidados e precauções com relação a cada uma das fases de execução. Existem algumas questões fundamentais que devem ser observadas, dentre elas a aplicação das logomarcas. E para cada tipo de edital ou lei de incentivo, encontramos procedimentos específicos que teremos que conhecer e adotar para a obtenção do sucesso na sua realização. Na aplicação das logomarcas, ela tem uma extrema importância para o projeto que é patrocinado ou incentivado, porque o plano de divulgação ele determina a capacidade de comunicação de um projeto. E é uma das partes que mais tem destaque entre os patrocinadores. É nesse material de divulgação e promoção do projeto que esses patrocinadores identificarão a chamada contrapartida de imagem, que é o que o projeto oferecerá à empresa. Nesse sentido, é em função disso que na execução do projeto temos que ter em mente alguns procedimentos fundamentais, o que evitará problemas no momento da prestação de contas ao patrocinador e incentivador. Para isso, precisamos ficar atentos ao que nos comprometemos a realizar no projeto, principalmente na parte da divulgação. Lembrando ainda que os profissionais de imprensa têm uma grande importância nesse projeto, principalmente o designer e o assessor de imprensa. Sobre a realização de pagamentos, é importante ter em mente que alguns procedimentos são fundamentais para não termos problemas no momento de prestar contas ao patrocinador ou incentivador. Nossa referência neste momento de realizar os pagamentos será a planilha orçamentária do projeto que foi aprovado. Essa é uma questão comum a todos os editais. Nos pagamentos de pessoa física, devemos ter o cuidado de solicitar a documentação de identificador do prestador de serviço. O prestador de serviço deve emitir nota fiscal e recibo em papel timbrado com os dados e com a descrição contendo o serviço prestado, idêntico ao da rúbrica aprovada
nome do projeto e número seja do projeto ou do contrato que originou o patrocínio do referido projeto. É importante verificar se a empresa contratada está apta legalmente a realizar esses serviços ao projeto, os quais devem corresponder à atividade de ocupação permitida. E isso pode ser verificado pelo CNPJ e ou contrato social. São erros comuns realizar o pagamento ao prestador de serviço, pessoa jurídica, aceitando apenas a nota fiscal ou recibo. Esse pagamento só será válido se os 2 documentos forem apresentados, pois a nota fiscal, como o próprio nome já diz, tem valor fiscal. E o recibo é o documento que dá quitação a essa nota. É um erro não verificar a data de validade da nota fiscal do prestador de serviços, caso essa seja emitida ainda manualmente. E também não verificar o CNPJ no site da Receita Federal, pois só assim saberemos se a empresa realmente existe e se está ativa. Um edital na área da cultura é um documento que aborda vários aspectos. Primeiro, a qual segmento cultural se destina. O edital ele indica qual setor da cultura vai ser favorecido, por exemplo, música, teatro, cinema, literatura, e ele determina o que deve ser realizado, se é a gravação de CD, se é a produção de um curta-metragem, a edição de um livro. E antes de se inscrever, você tem que se certificar que o edital se aplica à sua área de atividades culturais. Outro ponto presente nos editais é quem pode se habilitar e quais são os documentos exigidos do proponente. Nessa seção, o edital dispõe sobre o perfil do proponente que pode se inscrever, se há limite de idade, tempo de domicílio na região do edital e também sobre toda a documentação necessária para inscrição no projeto. A ausência de qualquer um desses documentos implica na desclassificação do proponente. Outro ponto do edital é como apresentar o projeto cultural e a data limite para as inscrições. O edital ele informa qual é a forma correta de encaminhar a documentação e o projeto técnico e também o prazo final para o envio, se é impresso, se é em formato eletrônico e outras possibilidades. O não cumprimento da forma de inscrição ou prazo são fatores que eliminam automaticamente o proponente. Outro ponto presente nos editais. Eles mostram quais são os itens obrigatórios que devem constar no projeto e como é feita a avaliação. Para que os jurados entendam o que será realizado a partir do projeto cultural, é necessário expor alguns elementos para a compreensão, que é o caso dos objetivos, a justificativa, o orçamento, entre outros pontos. O edital também prevê o valor, a data e as formas de premiação, além do prazo de entrega do produto cultural ou das contrapartidas. Nesse sentido, o proponente sabe de antemão qual que é a premiação, a data para o pagamento do prêmio e as contrapartidas, todos os detalhes. Fique atento ao prazo de entrega do bem cultural ou contrapartida para a comissão organizadora do edital. Ler o edital na íntegra faz toda a diferença. Saiba que muitos proponentes têm seus projetos culturais desclassificados por não atenderem às exigências mínimas de participação do edital, seja na questão da documentação ou dos itens que compõem o projeto técnico. Em caso de dúvidas, a organização do edital disponibiliza meios para que o proponente entre em contato, seja por telefone, e-mail, para enviar qualquer questão referente a ele. Sobre as fontes de financiamento cultural no Brasil, é importante a reflexão que atualmente existem vários editais culturais, desde programas que contemplam a edição de livros de autores iniciantes, passando pelo apoio às artes plásticas, até o patrocínio de gravações musicais e montagens de espetáculos teatrais. Esses editais eles provêm de empresas públicas mistas ou exercem a função de análise e seleção de projetos dentro de critérios definidos por comissões julgadoras, e que são compostas por profissionais experientes ou estudiosos dessa área, e que premiam os que mais se adequam aos requisitos. Existem ainda os mecanismos municipais, estaduais e federais de incentivo que promovem, por meio da renúncia fiscal, a capacitação de recursos e viabilização de projetos culturais escolhidos pelo próprio contribuinte, seja ele pessoa física ou também pessoa jurídica. Em 2013, o Ministério da Cultura definiu o proponente como a pessoa que apresenta propostas culturais e responsabiliza-se pela execução dos projetos aprovados,
podendo ser uma pessoa física com atuação na área cultural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo ou instrumento congênere dispõe expressamente sobre a sua finalidade cultural. Dependendo do edital, podem ser aceitas as inscrições de projetos culturais de ambas as naturezas, física e jurídica, ou apenas de uma delas. Com relação à identificação do proponente, para concorrer a um edital, é necessário se cadastrar como proponente, pois ele comprova que está habilitado para se inscrever, ser selecionado e receber a premiação conforme as regras estabelecidas, mediante a apresentação de uma série de documentos comprobatórios. Geralmente, são exigidos uma ficha de inscrição assinada, currículos dos envolvidos, cópias simples ou autenticadas de comprovantes de residência, certificado de registro da criação da Biblioteca Nacional, documentos de identificação e assinatura do contrato, no caso de premiação, certidão negativa de débitos, entre outros. A simples apresentação de toda a documentação obrigatória não representa nenhum tipo de vantagem competitiva para o proponente, pois se alguns serão desqualificados logo no início do processo pela falta de qualquer um dos itens exigidos, um número significativo de concorrentes prestará muita atenção ao correto preenchimento dos requisitos exigidos. Uma comissão de acompanhamento informa, após o encerramento do período de conferência da documentação, quais proponentes estão ou não aptos para continuar no processo seletivo. O resultado pode ser disponibilizado pelo site da entidade, um diário oficial ou imprensa. Em caso de discordância, é dado um prazo para apresentar recursos da decisão dessa comissão, que se reúne novamente e julga esses recursos, habilitando ou desclassificando o proponente de vez. Para aumentar as chances em editais e transformar seus objetivos culturais em realidade, o empreendedor cultural deve minimamente ler o edital completo e, em caso de dúvidas, entrar em contato com a comissão organizadora e esclarecer os pontos que não ficaram claros. Deve também ficar atento aos prazos e à forma de envio do seu projeto cultural para concorrer ao edital. Deve certificar-se também de ter incluído toda a documentação exigida para a habilitação do proponente, sob os riscos de eliminação do processo seletivo. Outras dicas para a elaboração de projetos culturais é que é importante ser claro e objetivo durante a elaboração do projeto técnico, respondendo todos os itens de modo mais completo e compreensível possível, já que o proponente muitas vezes não vai ter outro momento para defender a sua proposta cultural. Não deixe tudo para a última hora. Trabalhar com prazo que permita um tempo razoável para a revisão do projeto é muito importante. Tire um tempo para revisar o projeto, corrigir os erros. Antes de encaminhar o seu projeto para o comitê de avaliação, separe um tempo para conferir toda a documentação exigida, se está tudo incluído, e também não se esquecer de fazer a revisão ortográfica do texto. Ideias são muito diferentes de projetos. A diferenciação entre tantas propostas culturais está no projeto técnico ou projeto criativo, bem elaborado, que demonstra com total clareza e objetividade o que o proponente realizará caso seja premiado no edital.